de hoje é o curso. Prontos para a missão? A missão de hoje é o curso de instrutor de NR 23. Bom, o curso de instrutor de NR 23, ele vai capacitar você a realizar alguns treinamentos que estão previstos na NR 23. Esses treinamentos, eles são realizados para os colaboradores de uma empresa, também para a brigada de incêndio. Então, você vai aprender aqui quais são os treinamentos que são ministrados pela empresa durante uma integração na norma regulamentadora 23. Nós vamos estar falando sobre essa norma regulamentadora 23 no próximo módulo, que nós vamos falar sobre NR 23, tá certo? Agora, qual a aplicação disso prática na sua vida? Você é um bombeiro civil, é um currículo, você tem o curso de NR 23 básico, você tem um curso de formação de bombeiro civil, você tem um curso agora, ao final, quando concluir essa missão, o curso de instrutor em NR 23. Dependendo do contrato que você realizou comigo e com a Universidade Bombeiro Educador, você poderá receber uma certificação de 40 horas ou 80 horas. Depende muito do objetivo que você pretende com essa certificação. Muitos bombeiros civis não compreendem a diferença entre as normas regulamentadoras do trabalho, que são oriundas da portaria 3.214 de 78, onde inclui uma NR, que é a NR 23. Então, nós temos diversas normas regulamentadoras e elas regulamentam uma atividade de risco ou uma atividade com particularidades administrativas no trabalho que necessitam dessa capacitação ou de cumprimento dessas regras para a segurança. Então, quando um bombeiro civil, um técnico de segurança ou qualquer outro profissional da área de segurança e prevenção realiza um curso de uma ANR, ele vai estar capacitado com proficiência naquele tema. Ele não é um profissional legalmente habilitado nessa área de segurança do trabalho, a não ser que ele detenha ou tenha concluído o curso de técnico em segurança do trabalho e realizou o seu registro no Ministério do Trabalho. Não basta ter o diploma. Olha aí, mais uma informação aqui, hein? Uma informação de ouro. O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, eles precisam ter um registro. O técnico de segurança do trabalho vai fazer esse registro no Ministério do Trabalho. É simples, fácil e é um direito seu. Ao concluir o curso de técnico de segurança do trabalho. O que vem a ser esse curso de técnico de segurança do trabalho? Esse curso de técnico em segurança do trabalho, que já existe desde o início da década de 80, e que antigamente eram supervisores de segurança, que eram os profissionais da área de fiscalização da segurança e prevenção do trabalho no ambiente das fábricas, ele foi substituído ali no começo da década de 80 pelo técnico de prevenção e combate a incêndio, um curso técnico reconhecido no MEC, somente escola técnicas cadastrada, publicada em diário oficial. Preste bastante atenção. Não adianta ter uma escola técnica, ela precisa ter publicado em diário oficial o seu curso técnico. Ah, eu tenho lá uma escola que tem curso técnico de enfermagem. Tudo bem, ela está habilitada pelo MEC, pelos órgãos do Estado, Secretaria da Educação, ou Diretoria de Ensino, para realizar o curso técnico de enfermagem. Ele não pode
realizar o técnico de prevenção de incêndio. Ele precisa ter um outro processo, um programa pedagógico, precisa ter a aprovação desse programa, a aprovação das instalações para ofertar o curso técnico em segurança do trabalho. Eu tenho recebido diversos certificados, diplomas de profissionais que fizeram o curso em escolas que não eram regulamentadas pelo MEC, e aí perderam o seu dinheiro. O curso tem, em média, 1.200 horas, 1.200 a 1.400, não pode ultrapassar de 1.600, que aí seria um curso de graduação tecnológica. Então, o MEC estabelece que o curso de técnico do ensino médio tem que ser de 800 a 1.500, 1.600, menos de 1.600. A partir de 1.600, você já tem um curso tecnólogo de graduação, e assim sucessivamente. Então, que fique bem claro, quem autoriza, quem regulamenta, quem fiscaliza os cursos técnicos no Estado, com a deliberação do MEC, são as secretarias de educação estadual ou diretoria de ensino estadual, tá certo? Então, tem diversas regras para você regulamentar esse curso. Então, nós estamos falando aqui dentro do curso de instrutor de NR 23, porque é norma regulamentadora e tem tudo a ver com o técnico de segurança do trabalho, porque somente ele ou o engenheiro de segurança do trabalho são os responsáveis técnicos para assinar certificações das normas regulamentadoras. Porém, eles precisam ter a proficiência também. E essa proficiência advém de cursos de capacitação e de experiências comprovadas por documentação de que ele tem aquela experiência naquela área daquela NR. No caso da NR 23, ele precisa ter uma formação de prevenção e combate a incêndio, segurança contra incêndio. O próprio curso de bombeiro civil dá a ele essa proficiência. E aí, nós encerramos essa conversa quanto a responsáveis técnicos. Aí, muitas perguntas vão rolar. Pode fazer essas perguntas aqui no canal ou no meu WhatsApp, que eu vou falar para você aqui. Vou deixar aqui, ó, esse meu canal aqui do WhatsApp para responder outras dúvidas que você tenha, tá certo? Preste atenção aqui nesse telefone. Aqui é o terceiro estágio do ambiente de aprendizagem da Universidade Bombeiro Educador. É pelo WhatsApp. É um canal rápido, fácil, que facilita a nossa comunicação entre tutor e aluno. Tudo bem? Não esqueça aqui esse número. 11 947 60 1155. Esse aqui era o IA, antes do IA aparecer. Muitas pessoas de todo o Brasil entravam em contato aqui comigo. Hoje tem o IA me substituiu. Acredito que tenha substituído. Claro, né? Ele tem até informações minhas na rede mundial de computador, então muitas coisas que eu vejo aí, ele buscou dentro das minhas redes sociais, das minhas publicações, e de outras, né? Então, o IA tem ali uma inteligência artificial dentro da rede de computadores mundial que está pública, né? O que não está público, ele não tem acesso. Aí você tem que falar comigo, porque tem muita coisa que eu não publiquei. Eu devo ter publicado 5% do que eu tenho de informação e conteúdo. Os outros 95% ou estão aqui ou estão no meu HD. Então, entre em contato comigo que a gente vai estar esclarecendo mais sobre esse ponto. Bom, vamos falar aqui então sobre esse curso de instrutor de NR23. O que você vai aprender, na onde você vai aplicar, quais são as regras, né? O que diz a norma, ok?
Aonde você pode buscar isso? Sempre que você for buscar o conhecimentos TNR 23, você deve sempre fazê-lo em um site oficial. Eu utilizo o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu coloco lá no site NR23, vou mostrar aqui para vocês, ok? E aí, eu vou partilhar aqui, ó, eu coloco NR23, e aí aparece lá, eu ponho sempre NR23, Ministério do Trabalho. Vai aparecer o link. Aqui vai falar sobre as normas regulamentadoras 23. E aí ele fala sobre a história que eu acabei de falar e que já faz parte da introdução, apresentação, introdução desse curso, para que você entenda aonde é o seu ambiente de atuação técnica como instrutor. Quem vai te contratar? Então aqui, ó, a norma regulamentadora foi originalmente editada pela Portaria 3.214, 8 de junho de 1978. Então, no dia 8 de junho de 78, já temos aí muito mais de 48 anos de norma, né? E que está aí à disposição de todos, já estava na internet. Mas poucos bombeiros civis, poucos instrutores, até técnicos de segurança, não pesquisam muito sobre essas normas. Às vezes, o seu dia a dia, sua prática ali, ele vai deixando isso de lado. Eu gosto sempre de estar aqui, né? Então, de maneira a regulamentar o artigo 153 da CLT. Então, tem um artigo lá que fala sobre segurança e medicina do trabalho, que é uma obrigação e direito do empregado. Obrigação do empregador, direito do empregado. E o empregador também tem obrigações. Conforme redação dada pela lei, aí tem uma lei federal, a 6.514, de 77, que criou essa portaria que regulamentou essa lei. Sempre que tem uma lei, vai ter uma portaria ou um decreto do órgão competente, a qual a lei deu a competência legal, que ele tem que regulamentar como serão os processos, procedimentos inerente àquela matéria, tá certo? E aí alterou o capítulo, né, 5º da Segurança e Medicina do Trabalho do título da CLT. Então, nós vamos ter lá Constituição Federal, nós vamos ter a consolidação das leis trabalhistas, CLT, aí nós vamos ter uma lei 6.514, que cria os conceitos, diretrizes e regras para a medicina e segurança do trabalho, e depois nós temos a portaria que regulamentou. A partir dessa portaria de 78, diversas outras portarias do Ministério do Trabalho foram alterando as normas regulamentadoras. Então, os movimentos sociais, o sindicato, as associações, a própria atividade econômica, o contexto social-político do país, eles alteram as relações de trabalho, as novas tecnologias, as implementações de multinacionais, outras áreas de atividade laboral, elas alteraram tudo e trouxeram com esse desenvolvimento diversos riscos na atividade do trabalho, onde causaram milhões de acidentes até hoje. Milhões de pessoas já morreram pelo mundo em acidentes do trabalho. E essa luta constante em melhorar a legislação, em melhorar as normas, vem sendo travada, né, por instituições governamentais ou não governamentais, buscando a qualidade de vida, a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio, proteção à vida, o bem mais precioso que nós temos. Então, é para isso que servem as normas regulamentadoras. E ela também tem cunho social, econômico. Se você pensar bem, um trabalhador acidentado,
se ele vem a morrer, ele deixa de ser o arrimo da família, a família fica sem qualidade de vida, sem sustento, ou ela vai viver de auxílio do governo, ou ela vai ter que trabalhar em serviços informais, ou mesmo não podendo trabalhar, vai passar necessidades. Então, um trabalhador com um acidente permanente, com lesão permanente, ele fica incapaz, e aí os resultados são diversos, né? Malefícios para a sua família, para ele próprio, para o seu psicológico. Então, veja, a importância da norma regulamentadora, além de ceifar, né, a nossa mão de obra ativa. Quanto mais acidentes tem, menos trabalhadores profissionais, técnicos, capacitados, nós vamos ter trabalhando, e as empresas vão produzir menos riquezas e o país vai ficar mais pobre. Então, realmente é muito importante, elas precisam andar balizadas, né? Entre o fator econômico, o fator social, né, e o fator familiar, o fator de desenvolvimento do país. Então, essa é a importância. Bom, caracterizada como norma especial, né, pela portaria 787, aí eu peço para que vocês que estão no curso leiam essa portaria, leiam essa lei e leiam o artigo da CLT. Tá certo? Tudo que está aqui você precisa fazer uma leitura para entender o contexto geral da NR 23. Bom, e aí a ideia aqui que nós temos normas do trabalho, normas de segurança, normas especiais, e aqui a portaria ela vai definir cada tipo de norma, né? Quais são os tipos de norma. Então, essa portaria 787 de 2018 dispõe sobre a regra da aplicação e interpretação estruturada da norma regulamentadora. Veja, ela foi feita em 2018. Até então, você tinha diversas interpretações sobre a norma regulamentadora. Agora você tem uma regra a seguir, certo? E aí, ela vai estabelecer as regras. Então, as regras de aplicação e interpretação da norma. Salvo disposição em contrária, a NR começa a vigorar em todo o país em 45 dias. Então, publicou uma norma nova ou atualizou, ela tem uma regra para funcionar. 45 dias no país, salvo alguma disposição em contrária. Então, quando nós trocamos a NR 35, um exemplo, alguns itens das alterações estavam lá previstas que só iam vigorar depois de 180 dias. Então, ela é uma exceção à regra dos 45 dias, certo? Isso vem lá. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação da parte do seu texto, o prazo de vigência começará a partir dessa nova alteração do texto. Eu errei, ou fiz um item que não ficou em consenso. Eu vou lá e revogo esse item da norma, aí a norma passa a contar o prazo de 45 dias a partir dali. Então, são classificadas as normas em normas gerais, especiais e setoriais. O que significa isso? As normas gerais, elas são consideradas aquelas que regulamentam o aspecto decorrente da relação jurídica prevista na lei, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividade, instalações, equipamentos ou setores de atividade econômica. Um exemplo de norma geral, NR 1, a norma regulamentadora 01, tá certo? Considera-as especiais as normas regulamentadoras de educação do trabalho, considerando as atividades de instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a setores ou atividades econômicas específicas. Então, uma norma especial é aquela que vai para todas as atividades e instalações. Então, uma norma especial é a NR 23, porque ela não está condicionada a um setor específico, ou seja, ela não regulamenta uma atividade, ela não regulamenta um trabalho em altura, que é específico, né? Que a gente vai ver aí. Ela apenas regulamenta as instalações, né? E os equipamentos empregados, ok? E ela regulamenta, considerando as atividades
instalações e equipamentos. Então, no caso, atividades na NR23, o plano de emergência, a capacitação para treinamento do público, tudo isso está na atividade da NR23. Aqui, trazendo um parente, a NR23 seria uma complementação ou uma apresentação para os futuros brigadistas. Então, dali da integração da capacitação da NR23, que ela não traz todos os requisitos para a formação de brigada exigida pelos corpos de bombeiros do Estado, porém ela traz uma regra geral para todas as empresas. Aquilo é o mínimo que todo trabalhador tem que saber sobre segurança contra incêndio. Compreenderam? É uma integração. E nessa integração, você vai identificar colaboradores que querem e têm o perfil para serem os futuros brigadistas da empresa. Então, todos têm um conhecimento básico geral sobre as ações e procedimentos de segurança contra incêndio, e aqueles que se destacam, você pode selecionar para a brigada de incêndio. Olha que bacana, né? Às vezes a gente não pensa nesse contexto. E consideram-se normas setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores, atividades econômicas específicas. Então, trabalho em frigorífico, tem uma NR, trabalho a céu aberto, que da construção civil, aí tem uma NR, a própria NR18, ela regulamenta um setor de trabalho, que é a construção civil. Então, essas normas, elas são condicionadas a um setor ou atividade econômica específica, certo? Então, as normas de aspectos gerais são aquelas que ditam as regras gerais e não estão ligadas às atividades, né? Não tem nenhum requisito, elas são normas gerais. Então, aqui a norma de inspeção, a norma de multa, a norma de sinalização de emergência, né, que é a sinalização da segurança, a norma NR01 e outras normas regulamentadoras são de aspectos gerais. As normas de aspectos especiais são aquelas que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamento. Então, a NR33, 35, a 23, são normas que regulamenta atividades, né? E as normas setoriais são aquelas que estão ligadas a um determinado setor, tá? Da atividade, construção civil, frigorífico, trabalho a céu aberto, e tem outras normas que são desses caráter. Então, quando você quer identificar uma norma, você vem aqui e verifica, tá certo? Continuando aí, a nosso bate-papo, então a nossa norma está inserida na norma especial, e o que ela diz, né? A gente vai fazer aqui um resumão aqui, geral, aqui, do que ela diz, e já vamos deixar aqui uma atividade para você que vai ser instrutor. E lembrando, você não inclui, não é só aqui o seu curso, você precisará, né, como a gente falou, ok? Você precisará falar aqui no meu WhatsApp comigo, durante o seu curso, porque tem atividades inerentes a instrutor de NR23 que nós vamos falar no WhatsApp, eu vou passar para você algumas atividades complementares, tá certo? Na NR23, que é o outro módulo, depois desse, você vai ter lá vários slide, vídeos que vão complementar o seu ensino, que você poderá salvar para que você crie o seu material de instrutor. Mas aqui no WhatsApp, que é obrigatório você entrar em contato comigo quando você concluir esse módulo inicial, e eu vou te passar umas atividades para a sua capacitação de instrutor em NR23. Entre em contato aqui no meu WhatsApp, 11 947 60 1155, ok? Então, vamos continuar aqui com o bate-papo. Vamos ver aqui o que a NR23 traz para nós, traz para você, né? Com relação à importância dela. Bom, a NR
23, ela sofreu diversas modificações. Ela foi publicada primeiramente em 6 de... desculpa, ela foi publicada primeiramente em 78, 1978, 6/7/78. Depois ela foi atualizada em 1991, foi atualizada em 1992 e foi atualizada em 2001 e foi atualizada em 2011 e foi atualizada agora em 2022. E aí a redação que eu vou falar aqui é a última atualização de 2022. Então vamos lá. Ela tem o item, o subitem, né? E os subitens. Então, NR23, essa norma regulamentadora, ela fala sobre proteção contra incêndio. Ela vai estabelecer as medidas de prevenção contra incêndios nos ambientes de trabalho. Ok? Proteção contra incêndio tem diferença, várias diferenças, né? Então, quando a gente fala em proteção contra incêndio, nós temos que buscar o conceito disso. E a classificação, né, disso. Então, a proteção contra incêndio é um conjunto de medidas, sistemas, equipamentos e procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de incêndio, detectar rapidamente um princípio de incêndio, controlar sua propagação, proteger vidas, preservar patrimônio, minimizar os impactos ambientais. Segundo as boas práticas, né, na NFPA, National Fire Protection Association, e das normas de Associação Brasileira, a proteção contra incêndio deve ser baseada em algumas abordagens integradas de prevenção, proteção e resposta. Então, a proteção contra incêndio, ela basicamente, ela engloba, né, a prevenção, a proteção e a resposta. Quando nós falamos em proteção, nós temos proteção passiva e proteção ativa. A proteção passiva é aquela que sobe, que é construída junto com a edificação, paredes corta-fogo, piso resistente ao fogo. Tudo isso são proteções passivas, né? E elas servem para isolar, evitar a propagação e permitir o abandono de área com segurança e manter as instalações, as edificações em condições intactas após um incêndio, né? É claro que ela tem limitação de tempo requerido de resistência ao fogo, ou seja, elas têm um tempo que ela resiste a uma determinada temperatura excessiva. E a proteção ativa são todos aqueles meios que são instalados e que precisam, que identificam, alarmam e detectam, identificam, detectam, alarmam e vão fazer a extinção. Geralmente, essas extinções podem ser remota, pode ser uma extinção automática, semiautomática, ou uma extinção sob comando, ou uma extinção por operação da pessoa capacitada. Então, tem todos esses conceitos, né, que dizem referente a isso. Então, a proteção contra incêndio, ela como eu falei, ela é classificada em proteção passiva, que compartimentação de área, porta corta-fogo, tudo que está lá já instalado e atua sem a necessidade da operação humana. Se precisar ali de operação humana, ela vai ser uma proteção passiva, mas com intervenção do ser humano, para ela atuar. Sinalização de emergência, já coloca lá e ela, por si só, já orienta a saída ou a identificação de equipamento ou de área de risco. Não precisa ter lá um bombeiro, um segurança, um brigadista orientando nessas questões de sinalização.
tá certo? A proteção passiva, os sistemas necessitam de acionamento automático ou manual para combater incêndio. Então, geralmente, a proteção passiva está ligada em detectar, alertar, combater o incêndio, identificar, alarmar, né? Então, tudo isso está dentro da proteção ativa. Aqui um resumão geral sobre esse tema, para que a gente entenda lá em NR23. Aí são extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, sistemas de espuma, você também vai ter ali sistema de detecção de fumaça, alarmes de incêndio, controle de fumaça, são sistemas de exaustores, pressurização de escada, iluminação de emergência, tudo isso são sistemas ativos. A brigada de incêndio uma equipe de sistema ativo, muito importante. Sem a brigada de incêndio, a maioria desses sistemas não vão funcionar. O bombeiro civil é a principal ferramenta da proteção ativa. O técnico de segurança, que tem conhecimento, é proteção ativa. Todos que trabalham na área de prevenção e combate a incêndio, sendo por resposta, ou por monitoramento, ou por ações diversas, são proteção ativa. Sempre que visar detecção, alerta ou alarme e combater, são proteções ativas, ok? Bom, até aqui acredito que nós estamos indo bem, caminhando, né? Mas o que você veio fazer nesse curso? Ainda está essa interrogação. Vamos tentar explicar. Veja quanto conteúdo você vai aprender, que talvez você não tenha visto. Proteção ativa, proteção contra incêndio, dividida em proteção ativa e proteção passiva, e que engloba a prevenção. Dentro da proteção contra incêndio está a prevenção, claro. A prevenção está em todos os lugares, em todos os itens que eu falei, tem prevenção. Na proteção ativa, na proteção passiva, em cada sistema tem prevenção. A prevenção engloba tudo. Está dentro da proteção geral contra incêndio. Então, só isso já valia a pena, né? Você que está atuando nessa área, você vai ter mais um pouco de ganho de conhecimento, informação. Bom, a NR23, como nós estamos falando, ela traz esse conceito, né? E aí ela fala, o campo de aplicação da NR23. As medidas de prevenção estabelecidas na NR23 se aplicam aos estabelecimentos e locais de trabalho. Aí você me fala, então na residência não tem obrigação de cumprir a NR23. É só onde tem trabalho. Eu sou um MEI. Bom, um MEI, ele não tem ali o trabalhador para ele ter que cumprir a NR23. Porém, quando ele é contratado lá na empresa que contratou ele tem que cumprir a NR23. Vamos dar um exemplo aqui para nós, aqui, bombeiro civil. Nós, bombeiro civil, somos contratados por uma empresa para prestar o serviço num evento, numa área de risco, ali pode ser intermitente, ou pode ser temporário ali, pode ser um trabalho fixo, você vai ter que fazer a NR23. Mas eu sou bombeiro civil. Perfeito. Mas a NR23 é do seu empregador. Ele tem que contratar alguém ou ele tem que fornecer uma certificação em capacitação e evidências desse treinamento inerente aos riscos da sua empresa. Mas eu fiz a reciclagem no corpo de bombeiro, fiz a reciclagem lá com uma empresa credenciada. Não tem nada a ver com o NR23. Claro, tem um tema, tem um conteúdo, mas você não recebe a certificação e a capacitação e comprovação de que você está capacitado para atuar na proteção contra incêndio naquela empresa. E é obrigatório cumprir esse treinamento, tá certo? Então, vamos lá. Então, as medidas de prevenção. Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndio em conformidade com a legislação estadual, quando aplicável, e de forma complementar com as normas técnicas oficiais. Aqui vem um grande debate. Então, a prevenção contra incêndio, a proteção contra incêndio, ela tem que ser cumprida e adotadas
pelas normas de segurança contra incêndio do Estado, do Corpo de Bombeiro. A empresa tem que cumprir, está na NR23. Ele pode ser multado e a multa é grave se ele não cumprir as exigências do Corpo de Bombeiro. Também, certo? E, no caso da falta dessas legislações estaduais, ele tem que cumprir as normas técnicas oficiais. Aqui não entra a norma da BNT, porque elas não são normas técnicas oficiais reconhecidas por lei. Elas são normas em geral, normas gerais, de uma entidade privada. Então, ainda existe alguns profissionais da área de segurança, bombeiro civil, que acham que tem que cumprir a NBR. A NBR, ela só é exigida se ela estiver na lei. Aqui não está escrito, olha, na ausência das normas técnicas oficiais, deverão seguir as normas brasileiras regulamentadoras, as NBRs da ABNT, que regulamentam a segurança contra incêndio. Seria lá o Comitê Brasileiro 24, que descrevem as normas de segurança contra incêndio. Não está escrito isso aqui. Não estando escrito dessa forma, a norma da ABNT, ela entra aqui como uma norma voluntária. O empregador, o trabalhador e outros profissionais vão cumprir se ele entender que aquilo vai dar algum resultado para ele. Então, acabou aqui a questão de debate sobre norma regulamentadora. Tá certo? E eu vou provar isso aqui ao longo do nosso bate-papo, aonde está isso na própria norma, que estabelece que ela não é lei. Ok? Então, até tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. Ok? E que muitos não se fala. A norma regulamentadora, brasileira regulamentadora, que estão aí disponíveis no mercado, elas são compradas. As leis e normas técnicas oficiais, elas são públicas, gratuitas, são estabelecidas por um órgão competente, em que uma lei, ou a Constituição, ou uma lei, deu competência a esse órgão para regulamentar e exigir do trabalhador, do empregador ou dos profissionais que cumpram aquela norma técnica oficial. Então, essa é uma diferença. Eu vou mostrar aqui uma NBR e na onde está o campo de atuação dessa NBR, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando você compra uma norma da BNT, ela vem classificada de quem é essa norma da BNT, certo? Vem o seu CPF, vem o seu CNPJ, quem foi que comprou, vai estar aqui em cima. Então, essa daqui eu abri, está na pública, na internet. Ela é de 2020, ó, primeira edição, 2020, e ela é a norma de qualificação bombeiro profissional civil, requisito e procedimento. A gente fala muito sobre essa norma aqui para qualificação de bombeiro. Então, essa norma foi editada e muitos bombeiros civis e outros profissionais acharam que, ó, não, o curso de bombeiro tem que cumprir a 16877, porque a norma brasileira, a norma da BNT, qualificação de bombeiro civil agora e requisito e procedimento tem que adotar essa norma. É obrigatório? Não é obrigatório. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No próprio escopo da norma. Os documentos, tá aqui, ó, no prefácio da norma. Os documentos técnicos ABNT, as normas técnicas, assim como as normas internacionais ISO e a IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatuários. Os documentos técnicos da ABT
da BNT não substituem leis, decretos e regulamentos. E os regulamentos são as normas técnicas oficiais. Tá certo? Pelos regulamentos técnicos, podem determinar as datas para exigências de requisitos aos quais os documentos, de qualquer documento técnico da BNT. Então, os órgãos públicos, por regulamentação, uma lei, eu vou dar um exemplo aqui, o Regulamento Técnico de Manutenção de Extintores do Inmetro, que é o Instituto de Metrologia, que regulamenta as empresas e a manutenção de extintores. Nesse regulamento tem diversos itens que obrigam que para instalar um mangote no extintor tem que atender a NBR tal. Mas lá está escrito literalmente, entenderam? Se não tiver escrito, não é para atender. Então não é genérico, é só a mangueira tem que atender. Aí o cilindro do extintor vai atender uma determinada NBR. Cilindro de CO2 tem que atender a NBR tal. E assim sucessivamente. E aí, os demais itens exigidos estão no regulamento. Então, quando uma lei exige que seja cumprido a NBR, tem que ser cumprida a NBR, caso não tenha uma regulamentação específica de uma lei do Estado ou do município. Porque a NBR e nenhum outro regulamento pode sobrepor leis. Então, existe uma hierarquia. Então, aqui já ficou comprovado, né? Então, ó, ressalta-se que os documentos técnicos da BNT podem ser objeto de citação em regulamentos técnicos. Nesses casos, os órgãos responsáveis pelos regulamentos técnicos podem determinar as datas para a exigência dos requisitos de qualquer documento técnico. Eu vou dar um exemplo aqui que está acontecendo. Em um estado, eles pedem para cumprir a NBR 14608, que é a norma de formação de bombeiro civil. É uma outra norma da NBR da BNT. Nessa 14608, ela sofreu alteração em 2022. Porém, esse documento oficial, essa lei, ela pede lá que seja cumprido a NBR 14608 de 2007. Então, a formação tem que ser pela NBR de 2007, uma NBR desatualizada. Enquanto a lei não for atualizada para a NBR que está em vigor, que é 2022, vai ter que ser formado bombeiro civil naquele estado para se credenciar, para atuar, de acordo com o Corpo Bombeiro, com aquela NBR retrógrada, atrasada. Então, isso pode acontecer. Bom, feito isso, nós voltamos aqui para falar para vocês o seguinte, que a NBR, como foi visto, na própria NBR, já prevê que ela não substitui uma lei. Então, não adianta o profissional, o bombeiro, ou qualquer pessoa falar, eu tenho que cumprir a NBR. Não tem que cumprir se não estiver numa lei. E sempre lembrando, a NBR é comprada de uma associação privada. Então, você tem que pagar para obter a NBR. E muito cuidado quando você pegar uma NBR na internet. Porque na internet, ela pode ser uma NBR desatualizada. Você precisa ir lá no site da ABNT e ver se aquela NBR está editada e ainda está em vigor, se não foi feito uma atualização dessa NBR. Então, nós já aprendemos aqui sobre norma regulamentadora, sabemos que a ABNT tem um site onde você procura as normas em vigor e atualizadas, e você compra essas normas e elas vão ser enviadas para você via digital. A ABNT coloca que os direitos os direitos são delas, e que você não pode vender essa norma, e que você não pode nem publicar essa norma, que você não pode dividir essa norma com outras pessoas.
que é um absurdo, porque se eu comprei, eu dou para quem eu quiser, a lei, a norma é minha. É como eu comprar um livro, ela não pode ter direitos autorais sobre isso mais. Direitos autorais é se eu for reproduzir, fazer e vender. Mas eu pegar essa norma e passar para outra pessoa, se eu quiser, eu passo. Eu paguei, é minha, só que a pessoa não pode utilizar ou vender essa norma. Aí é um direito dela, né? Como a lei dos direitos autorais protege. Bom, até aqui tudo bem? Então, legal. Então, nós já falamos sobre isso. E aqui a gente vai falar sobre o que é obrigação. Então, a organização, a instituição, a empresa, deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre, olha, informações sobre. Essas informações tem que ter, pode ter uma certificação, uma ata de presença, fotos ou qualquer outro tipo de evidência que eles tiveram essa informação. Geralmente, as empresas emitem uma certificação com esses itens, né? Utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos de resposta para cenários de emergência e para evacuação, saída de emergência, plano de abandono, dos locais de trabalho com segurança, dispositivos de alarmes existentes. Então, nós temos que falar sobre os equipamentos de combate a incêndio que estão lá disponíveis, extintores, hidrantes, detectores, sprinkler. Os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente e dispostos de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança no caso de emergência. Então, todas as saídas, nós vamos falar como que as orientações, quem são os brigadistas, quem são os bombeiros civis, quem é o responsável, o coordenador, toda essa informação tem que estar dentro da integração do trabalhador e cumprindo essa exigência em que o empregador ou a empresa deve capacitar os seus trabalhadores minimamente. Como eu disse anteriormente, esse profissional que foi capacitado na NR23 pode ser selecionado ou ele tem habilidades, ele tem perfil para compor a brigada de incêndio. E aqui é um momento onde você pode estar selecionando e escolhendo esse profissional. Os locais de trabalho devem dispor de saída de número suficiente, né, de modo em que aqueles que se encontram em qualquer local possam sair com segurança. As aberturas de saídas, passagens de emergência devem ser identificadas, sinalizadas, de acordo com a legislação, quando aplicado da forma complementar com as normas técnicas oficiais, indicando a direção de saída. As aberturas de saída e vias de passagem devem ser mantidas desobstruídas, então, está previsto aqui, e nenhuma saída de emergência deve ser fechada à chave ou presa durante, né, ou obstruída ou presa durante a jornada de trabalho. Aqui tem uma ressalva, né, durante a jornada de trabalho, você pode atender o regulamento do Estado, que prevê que você possa colocar dispositivos intertravamento com eletroímã e tal, por uma questão de defesa de inclusão, né? Pessoas que podem entrar pela saída de emergência para roubar, ou as pessoas que vão sair pela saída de emergência sem ser uma situação de emergência. Então, você tem dispositivos de intertravamentos que, ao acionar um alarme de incêndio ou um detector, as portas se abrem sozinhas, né? Outra coisa importante são as catracas, as portas de vidros, as portas automáticas. Então, todos esses sistemas de intrusão que impede acesso, que protege o patrimônio e as pessoas, porque esses sistemas não protegem só o patrimônio, né? Não é só o patrimonial, são as vidas, em primeiro lugar, que eles protegem. Entra lá uma pessoa com um ânimo de causar um dano a uma pessoa, esses sistemas são para impedir esses acessos irregulares. É importante a gente entender que, nesses casos, essas portas, essas catracas, esses controles de acesso, eles têm que estar interligados ao sistema de alarme de incêndio, que ao detectar o incêndio ou ao acionar um alarme de incêndio, ou a bomba de incêndio, ou um sistema de pressurização de escada, esses sistemas
estando na automação, eles vão destravar imediatamente para não impedir a saída das pessoas. Né? Fato esse que não foi observado lá na Boate Kiss. As portas estavam todas trancadas, as barreiras, né, os bloqueios, todos fechados, e com isso causou tumulto e causou aquela tragédia inonimada. Né? As saídas de emergências podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura no interior do estabelecimento. Então, foi o que eu falei aqui, e elas podem ter, em algumas situações, são aplicados as barras antipânico para quando você tem em locais de concentração de público, você tem que aplicar as barras antipânico para abertura mais ágil. Essa aqui é a NR23, eu falei tudo sobre ela, mas nós vamos estudar item por item no conteúdo no módulo NR23, tá certo? Bom, aqui nós fizemos aquela informação geral sobre isso, e agora nós vamos falar onde você vai aplicar esse curso. Bom, a primeira aplicação é como o responsável pela integração dos novos funcionários antigos, porque esse treinamento tem que ser realizado anualmente. E aí, quem entra na empresa, quem vai fazer um serviço na empresa, às vezes uma empresa contratada, vão 10 funcionários lá, você vai ter que fazer a integração com parte de proteção contra incêndio. E aí você vai ter que fazer uma ata de presença, fazer fotos e evidência desse treinamento, da capacitação. Eles vão assinar essa ata, essa participação, e você pode emitir uma capacitação, ali um certificado de capacitação. A gente sempre orienta que profissionais terceiros, você não emita certificado de capacitação, que pode dar ali uma relação de trabalho por subordinação. Então, a gente sempre orienta a não dar isso. Ele assina uma ata que ele participou da integração, você faz fotos do treinamento, para comprovar que eles tiveram treinamento, e pronto. Mas quando são funcionários da própria empresa, o ideal é que também tenha a certificação de capacitação para comprovação dessa proficiência, desse treinamento. Então, você já vai ser um profissional ligado à palestra na área de segurança contra incêndio, prevenção. Você vai ter informações para dar uma palestra em uma escola, você vai ter já esse curso de instrutor de NR23, já habilita você a participar com proficiência dos cursos de formação de bombeiro mirim na parte de prevenção e combate a incêndio. Já possibilita a você participar como palestrante em um evento, um workshop na área de prevenção de incêndio. Você já tem ali um currículo de instrutor de NR23, você pode ir lá fazer uma palestra sobre a norma regulamentadora 23, se aprofundar mais, levar esse conteúdo para aquele seu público. Você pode ganhar dinheiro fazendo gestão e consultoria na área de segurança contra incêndio. Você já vai ter uma informação sobre isso. Você vai ganhar dinheiro fazendo isso. Você vai ganhar dinheiro formando brigada de incêndio na parte de prevenção e combate a incêndio. Você é bombeiro civil e é instrutor de NR23, então você tem conhecimento de proteção contra incêndio que é suficiente para você ministrar um curso de brigada de incêndio. Você vai assinar esse certificado de brigada de incêndio? Vai. Você vai assinar esse certificado como instrutor da disciplina de prevenção e combate a incêndio. Seu nome lá, seu CPF. Quem vai compor essa assinatura para fins do Corpo de Bombeiro ou no registro no Ministério do Trabalho? Um profissional técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, você liga nesse WhatsApp. Nós vamos ser parceiro. Eu vou assinar para você como responsável técnico, até porque eu formei você, certo? E nós vamos ganhar dinheiro junto. Muitos outros trabalhos você vai poder realizar, palestras voluntárias na sua associação, na sua igreja, com certificação de instrutor de NR23. Então, veja que a aplicação é diversa, além de ele valorizar o seu currículo atual, porque você tem um curso de instrutor em NR23, é um plus a mais para uma vaga de bombeiro. A empresa fica de olho em você, porque eu vou contratar um bombeiro civil que tem formação em NR23 e que pode e deve, como sua função, ministrar a integração dos
meus novos funcionários, dos funcionários antigos e dos funcionários terceiros que vão atuar dentro da empresa. Então, a aplicação, o campo e o conhecimento são esses. E você vai dispor e utilizar da melhor maneira possível. Você é bombeiro civil, técnico de segurança, com essa formação, um Senai, uma escola técnica, pode te contratar como professor da disciplina de prevenção e combate a incêndio. Porque esse certificado compõe o seu currículo. Então, vocês gostaram disso? Sabem onde vai aplicar? Você vai ver aqui, na sequência, diversos vídeos falando sobre credenciamento, são informações relativas ao que o instrutor de NR23 tem que ter, tem que possuir, tem que se atualizar. Após o término desses vídeos aqui nesse módulo, você vai ingressar no módulo de NR23 específico. E aí você vai ter todo o conteúdo teórico e algumas atividades práticas que você vai realizar e mandar vídeo para mim. Para onde? Para esse WhatsApp, 947601155. Esses vídeos são vídeos práticos que você realizou uma atividade prática relativa à parte de professor e instrutor de NR23. O que um professor e um instrutor minimamente tem que realizar para ser certificado. E também, aqui no WhatsApp, 947601155, Tenente Castro, você vai ter algumas atividades complementares para que você tenha a sua certificação profissional com proficiência para atuar na aplicação da NR23. Tá certo? Vamos então à missão? Conto com você, Tenente Castro, Universidade, bombeiro, educador. Divulgue os nossos cursos. Seja parceiro, ganhe cursos gratuitos. Cada aluno que você traz, você recebe benefício, ou um curso, dependendo do curso que você vendeu, ou um desconto especial para você como parceiro. Venha para a Universidade, bombeiro, educador. Vamos à missão.